Um estudo recém-publicado na revista científica The Lancet Rheumatology, que analisou um período de 30 anos com dados de 200 países, apontou que atualmente 15% da população mundial com mais de 30 anos de idade sofre com a osteoartrite. E em 2050, o número pode atingir 1 bilhão de pessoas. Acima dos 70 anos, a osteoartrite está em 7º lugar entre as causas para os chamados anos vividos com incapacidade, ou seja, com uma saúde aquém da ideal. As mulheres são mais afetadas que os homens. Elas representam 61% dos pacientes. E quem vai explicar mais para a gente sobre a osteoartrite é o Dr. Marco Aurélio Neves, especialista em cirurgia do quadril e joelho do Hospital Moriá. Doutor, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. Então, primeiro vamos entender o que é essa osteoartrite, o que define essa doença? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Osteoartrite ou osteoartrose é o nome que a gente dá para as doenças que degeneram, que desgastam as articulações, né? E isso acontece por muitos motivos, mas especialmente por causa do envelhecimento natural das pessoas, por causa de uma degeneração, um desgaste natural que acontece conforme os anos vão se passando. Agora, o que acontece? É um desgaste da cartilagem? Eu queria te perguntar quais também são as articulações mais frequentemente atingidas. Exatamente. Renata, a cartilagem é a camada que protege uma articulação de um osso ter contato com outro osso. Quando essa camada de proteção vai se desgastando, o osso abaixo da cartilagem vai causando um atrito que gera dor, limitação progressiva. Obviamente, as articulações que mais são afetadas por esse desgaste são as articulações de carga, joelhos, quadris, mas é extremamente comum também em pequenas articulações como as mãos. É extremamente frequente, especialmente em mulheres. Doutor, o quanto que a obesidade, nesse estudo, cita-se a obesidade como um fator de risco em pessoas mais novas, ou seja, a osteoartrose está atingindo pessoas mais novas do que costumaria atingir. O quanto que a obesidade também é uma das causadoras desse relato do estudo? Sem dúvida nenhuma, a obesidade tem um papel importante, especialmente na artrose dos joelhos, que são as articulações que suportam bastante o impacto, seja no dia a dia, seja em atividades físicas. E estima-se que a obesidade participe em cerca de 20% do agravamento da artrose. Então, sem dúvida nenhuma, é um fator importante, mas obviamente esse estudo também demonstra que alguns outros fatores podem estar também contribuindo para o desgaste nas pessoas mais jovens, como cirurgias prévias, exposição a problemas ocupacionais, atividades físicas excessivas e outras coisas dessa natureza. Eu queria te perguntar como que é feito o diagnóstico e se ele for feito precocemente, se ele pode evitar a complicação da doença. O diagnóstico ele é feito inicialmente por uma queixa clínica, os sintomas de dor, limitação, rigidez articular. Além disso, se somam exames de imagem, em algumas situações também exames diagnósticos de detecção de alguns fatores no sangue. E, obviamente, como todas as outras doenças degenerativas, descobrir isso precocemente tem um papel muito importante no controle e no desenvolvimento da doença, já que a artrose é um problema degenerativo que a gente não conhece a cura ainda. Então, realmente é muito importante esse seu questionamento no sentido de orientar as pessoas que o diagnóstico precoce e um cuidado antecipado pode prevenir as formas mais graves da doença no futuro. E, doutor, como é que segue-se o tratamento de uma pessoa que é diagnosticada? Pode ter que ser cirúrgico? Você trata a dor com fisioterapia? Como funciona? Nos casos iniciais, sem dúvida nenhuma, o objetivo é melhorar a dor, melhorar a mobilidade e a capacidade da pessoa conviver com a artrose de uma forma estável, de uma forma confortável.
Mas, infelizmente, muitos casos evoluem para situações mais graves, onde o paciente fica completamente acometido e a sua qualidade de vida também fica comprometida. Nesses casos mais graves, aí sim, algumas intervenções, como infiltrações e, posteriormente, as cirurgias, podem ser a melhor, para não dizer a única solução nessas situações. Você estava dizendo aqui que a principal causa da doença seria aí o processo natural ligado ao envelhecimento. Mas existem algumas medidas que possam ser tomadas para evitar ou pelo menos retardar o aparecimento dela? Sem dúvida nenhuma, o envelhecimento é o principal fator. Prova disso é que a Organização Mundial de Saúde, nessa década, entre 2021 a 2030, elegeu a década como o envelhecimento de forma saudável. Então, é um fator de muito impacto à idade. E por isso é que a gente estimula uma alimentação saudável, atividade física, que além de melhorar a condição motora, muscular das articulações, também vai ajudar no controle de peso. E, claro, do ponto de vista nutricional, a gente conhece agora alguns suplementos, algumas medidas que podem ajudar a não acontecer uma degeneração tão rápida dessas articulações. Ainda que do ponto de vista prático, uma vez que a articulação se desgasta, a gente não tenha como reverter isso do ponto de vista biológico. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Gustavo. Um forte abraço. Até mais.